Então vamos voltar na palavra? Capítulo 1 de Jó, pode sentar os irmãos aí. Isso. As qualidades e principalmente o temor a Deus, olha como era a vida dele. Ele era temente a Deus. E o que diz aí no final do versículo 1? Então, tem pessoas que querem enfrentar o mal, não se enfrenta ao mal, se desvia do mal. Se ele surgir, enfrenta, mas a pessoa se desvia dele, ela sai da presença do mal, ela não quer estar na presença do mal. O mal está ali, eu sei que o mal está ali, eu vou fazer o que ali? Que nem agora essa época aí de festa junina, São João. A Bíblia diz que tudo que eu comer, nada vai me causar dano. Jesus disse isso. Pode ser coisa oferecida a demônios, não vai me causar dano. Mas a palavra diz que eu tenho que fugir da presença do mal, que eu tenho que me desviar da presença do mal. Eu sei que ali o mal está ali, por quê? Os espíritos daquela festa, os demônios, aquilo ali não é uma negócio de festa junina, não é uma festa, é uma cerimônia. É uma cerimônia a céu aberto, é uma cerimônia aos demônios, aos espíritos do mal, que recebem há séculos e séculos a fogueira, que recebem há séculos e séculos aquela cerimônia em oferenda a eles. Aquelas comidaiadas típicas, aquelas coisas aradas lá, você pode até comer na padaria, não sei onde, mas não na festa dele, oferecida a ele. Porque tudo aquilo é apresentado aos demônios, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Se tornou algo natural, que nem o Natal, se tornou algo normal. Não é normal diante de Deus, não, é idolatria, prostituição. Eu vou lá fazer o quê? Então a pessoa que é temente a Deus, ela pensa muito bem onde ela vai, ela pensa muito bem com quem ela anda, ela pensa muito bem como que vai ser os passos dela, porque os passos dela, temendo a Deus, vai trazer sucesso e prosperidade. Os passos dela, não respeitando a Deus, vai trazer miséria, fome e destruição na vida dela. É simples. Então ele se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 quê? 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu quê? De maneira que este homem era o maior de todos, da onde? Porque ele respeitava quem? E Deus o abençoava mesmo. Deus fazia por ele o que não fazia pelos outros. Todo mundo quer ter a vida de Jó. Todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter uma vida abastada, todo mundo quer ter uma vida abençoada, mas nem todos querem pagar o preço de temer a Deus, de respeitar a Deus, de que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Primeiro é Deus, depois eu. Quando você tem essa consciência, quando você tem esse temor, ninguém te para, nada te para, nem macumba, nem inveja, nem olho grande. O que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o que? Penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o quê? Que o ama, que o teme, que o busca. Está escrito isso na Bíblia. E qual é o problema de você crer em Deus? Qual é o problema de você acreditar em Deus? Qual é o problema de você temer a Deus? Se pessoas intelectualmente superiores a você chegaram numa conclusão que Deus existe, mas existe um demônio, existe um espírito que quer impedir que você tema a Deus, porque se você não temer a Deus, você está na mão dele. Você está na mão dele. E aí ele tinha filhos. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, festas, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, quando acabavam as festas dos filhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Por que Jó fazia isso? Porque ele sabia que aquela festa que os filhos faziam não era festa boa. Alguma coisa os filhos faziam de errado.
E ele tinha necessidade de santificar aqueles filhos, de orar pelos filhos, de pedir a Deus pelos filhos. A Bíblia não fala que Jó estava nessas festas. Os filhos chamavam as irmãs e faziam as festas. E vai saber o que acontecia nessas festas, para o Jó ter que santificar eles depois das festas. Então Jó sabia que ele tinha filhos problemáticos, que ele tinha filhos que não temiam a Deus. Ele tinha medo que alguma coisa acontecesse com aquelas crianças, que não eram crianças, já eram adultos, né? Mas para os pais pode ter 50 anos, ainda é criança. Então, olha a importância no caso de você temer a Deus. Espera aí, eu tenho que santificar meus filhos, eu tenho que orar, eu tenho que apresentar eles a Deus, porque eles não estão no caminho certo. E diz assim: decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Por que ele levantava de madrugada? Quem sabe dizer? Para ir no banheiro? Por que ele falava com Deus de madrugada? Não tem outra hora para falar, não? Fala aí, vamos falando aí, eu quero ouvir. Abre a boca aí. Por que ele buscava de madrugada? Vamos lá, põe a cabeça para funcionar. Pergunta para o irmão: sua cabeça está congelada? Por que ele levantava de madrugada? Por quê? Pois é, quem ora de madrugada aqui? Levanta a mão, acorda 3 horas, 4 horas da madrugada para orar, levanta a mão. É fácil? A madrugada é o horário mais difícil para a pessoa poder levantar depois que pega no sono, levantar e fazer qualquer coisa que seja. Então ele levantava de madrugada porque ele sabia que aquilo era uma oferta para Deus também. O acordar de madrugada, o renunciar ao sono dele. Aprenda a renunciar, aprenda a abrir mão do seu tempo para Deus, do dinheiro para Deus. Aprenda a abrir mão, a renunciar a sua boca para Deus. Quando você aprende a renunciar a alguma coisa que seja para Deus, você também é abençoado por Deus. Então ele levantava de madrugada para renunciar ao sono dele, que é difícil, e é um horário que quase ninguém ora. O povo quer dormir. Olha aí, ó. Levantava de madrugada e oferecia o quê? O que é o holocausto, pessoal? Fala aí, o que é? O que é holocausto? Fala direito, o que é holocausto? Então vou explicar. Oferta é uma oferta. Sacrifício é um sacrifício de um animal, de uma coisa assim, uma coisa pessoal para a pessoa. Sacrifício é uma coisa que ela não poderia fazer, ela está fazendo um sacrifício, né? Dando na época animal, dando um dinheiro que não poderia dar, um sacrifício. O que significa o holocausto? São várias ofertas, são vários sacrifícios, é no plural, holocaustos, são várias coisas. Então não é uma oferta, são várias ofertas dadas, não é um sacrifício, são vários sacrifícios. Holocaustos é isso, é algo grande. Quando fala holocausto, é algo grande, é uma matança, é algo que não é normal se oferecer para Deus, não é natural, é uma coisa extraordinária que um ser humano faz para Deus. O holocausto, quem entendeu o que é holocausto? Levanta a mão. É diferente de uma oferta, é diferente de um sacrifício. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia, para vocês aprenderem o que é as coisas. Só ler a Bíblia aqui na igreja, pô. Aí nunca sabe nada, não sabe responder nada o pastor. Versículo Lê aí então, vamos lá.
segundo o número de todos eles. Pois ele dizia, o Jó, ele não era bobo, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele ficava com medo do que acontecia nessas festas, que a pessoa quando começa a beber, fala o quê? Muita perturbação, muita besteira, né? Talvez meus filhos tenham pecado contra Deus, eu tenho que pedir para Deus proteger, guardar eles. Assim o fazia Jó continuamente, quer dizer, toda vez ele fazia isso. Nenhum dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: da onde vens? Deus perguntou para o diabo: da onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste logo quem? Porque naquela época, já naquela época, Deus ele não tinha muitos a quem se gabar. Ele não tinha muitos servos. Deus não tinha muitos seguidores fiéis como Jó. Então Deus falou logo para o diabo: o diabo, você que passeia pela terra aí, olhando para a humanidade, olhando para as pessoas, você viu meu servo Jó? Você viu? Deus todo feliz. Sabe aquele pai orgulhoso do filho? Não é que o filho, que a filha faz a vontade do pai e da mãe, não é isso. Mas sabe aquele filho, aquela filha que dá orgulho para o pai e dá orgulho para a mãe? Deus falou: você viu aí o meu filho Jó? Hein, o seu demônio maldito. E começou a falar para Satanás as qualidades de Jó. Então, a sua vida ela vai mudar. A sua vida, olha para mim, ela vai mudar quando Deus olhar para você e falar: olha aí meu servo fulano, minha serva fulano. Por quê? Começou a temer a Deus, começou a respeitar a Deus. Você acredita que tem pessoas que estão na igreja e não dá o dízimo? Não devolve o dízimo? Não, bispo, isso não é possível não. É sim, não é uma nem duas. Apertou, não dá o dízimo, não devolve o dízimo, não é fiel a Deus, porque não tem temor. Quem entendeu, levanta a mão. A pessoa acha que se ela devolver o dízimo, vai faltar para ela, vai faltar para a casa dela, vai faltar para ela comer, para ela vestir. Então ela não dá. Ela trabalha na hipótese de falta. Ué, mas aquele que busca Deus não tem falta de nada? É porque ela não teme, ela não respeita Deus. E fica na igreja, mas não fica na presença de Deus. Deus não pode falar: você que rouba o dízimo. Deus não pode chegar e falar assim: ô diabo, você viu meu servo fulano, minha serva fulano? O diabo vai dizer: eu tão vi que está na minha mão, que os ladrões não entrarão aonde? Olha aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu o diabo para Deus, Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha só, o diabo querendo colocar dúvida no próprio quem? Que idiota, né? Será que ele teme de balde o Senhor? Será que ele teme muito o Senhor? Será? Será mesmo que ele te teme? Será? Aí o diabo disse para Deus: acaso não o cercaste com quê? Concebe. Aqui no caso é saúde. Concebe a ele, que é saúde, a sua casa e tudo quanto tem? O próprio diabo falando: o Senhor cercou ele de saúde, o Senhor cercou ele, cercou a casa dele, cercou tudo que ele tem. Cercar é proteger. Olha, quando eu falo, quem tem proteção de Deus tem tudo. Sem Deus você não é nada. O próprio diabo falou: o Senhor cercou a família, cercou tudo que ele tem, a propriedade dele. O Senhor cercou ele, cercou tudo de saúde, de prosperidade. É claro que ele vai temer o Senhor. Deixa eu tocar nele para ver se ele não te abandona. O Jó, ele tinha
cercas espirituais em volta dele, da casa, da família. O diabo não podia tocar. Mas por que o diabo não podia tocar? Porque ele temia a Deus. Quem teme a Deus tem o quê? Proteção. Quem respeita a Deus tem proteção, tem bênção. A gente nunca espera que o mal vai acontecer. Tem gente que quando o mal acontece, ela se arrepende de muita coisa. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não falei aquilo outro? Por que eu não agi de outra maneira? Esperou o mal acontecer, aí já era, meu irmão. O Jó, ele trabalhava com o quê? Com proteção, ele trabalhava com amor, ele trabalhava com os anjos em volta dele, ele crescia, ele prosperava, a família dele. Mas foi feito um desafio. Será que ele teme muito ao Senhor? O Senhor cercou ele de tantas bênçãos, tanta saúde. A obra, disse o diabo para Deus, a obra de suas mãos o quê? Abençoaste, e os seus bens se multiplicaram aonde? Por que a obra, o que ele colocava a mão era abençoado, e por que os bens dele multiplicavam na terra? Porque ele servia a Deus, ele temia a Deus, ele respeitava a Deus. Você acha que você é melhor do que Jó? Em quê? Olha, para você ter uma ideia, a Bíblia fala que Abraão, patriarca da fé, ele era itinerante, ele era como se fosse cigano. Ele não tinha morada, ele ficava indo onde Deus mandava, o Abraão. Aonde ele armava a tenda dele, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar e oferecer para Deus ofertas, holocaustos, sacrifícios, os dízimos. Se a Bíblia diz que até o patriarca Abraão pagou o dízimo, quem é você para não pagar? Quem sou eu? Se até o patriarca Abraão, diga graças a Deus. Quem está entendendo a palavra? Levanta a mão. Então, quando você é colocado na presença de Deus, no altar da casa de Deus, não é somente você fazer oferta, ou às vezes fazer um sacrifício, que é um voto mais alto. Você tem que devolver o dízimo, você tem que ser fiel a Deus, você tem que ter temor. O pastor, a Bíblia diz isso, que ele é o dízimo vivo do Senhor. Ele tem que ter uma vida separada do mundo. Minha vida hoje é da igreja para minha casa, da minha casa para a igreja. Eu não me envolvo com pessoas do mundo, eu não me envolvo com coisas do mundo, com festas do mundo. Minha vida é essa. Então, quando você se coloca na presença de Deus e você se torna fiel ao Senhor, você é cercado de bens, prosperidade, saúde e vitórias. Quem entendeu? Levanta a mão. No nome de quem? Do Senhor Jesus. E o que mais diz aí? Que o Satanás falou para ele, né? A obra de suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram aonde? Não está na hora de você ter alguma coisa na terra? Não é acumular riqueza, mas ter alguma coisa. Não estou falando aqui tem que acumular riqueza na terra, mas não está na hora de você ter um bem? Um bem, uma casa, um carro. O homem aqui tinha um monte de bens pela terra. Como é que Deus vai te dar alguma coisa se você não consegue devolver o dízimo, que é 10%? Você tem que ter temor a Deus, tem que ter respeito a Deus. Diga graças a Deus. Disse o diabo, versículo 11, lê alto aí por favor. Então aqui o diabo tem uma
pôr dificuldades na sua vida para você virar as costas para quem? Tem gente, o diabo falou, ó, tira o que ele tem para ver se ele não te abandona. Toca em tudo que ele tem para ver se ele não, para ver se ele tem temor ainda, se ele te teme ainda. O diabo desafiou. Essa é a estratégia que ele usa. Eu vou tirar o empreguinho dela, que a primeira coisa que ela vai fazer é virar as costas para Deus. Eu vou tirar o namoradinho dela, a namoradinha dele, que a primeira coisa que eles vão fazer é se revoltar contra Deus. Eu vou... Entendeu? O diabo ele é assim. Tem pessoas que não é nem o diabo, Deus leva o filho, Deus leva o marido, ou Deus leva a esposa. Quem está levando é Deus, meu amigo. Você é Deus para impedir? Deus sabe qual é o meu dia e a minha hora. Deus sabe qual é a tua hora e qual é o seu dia. Tu deixa de ser idiota. Aí o filho morre, o marido morre, a mulher morre, sei lá, o cachorro morre. Aí a pessoa começa a ficar com raiva de Deus. Ai, por que Deus permitiu isso? Por que Deus levou? Eu vou na igreja. Ai, eu tô magoada com Deus, porque Deus levou meu filho. Meu amigo, tu nasce sabendo que tu vai nascer, crescer e morrer. Ninguém fica para semente não, meu amigo. Então tem pessoas que não têm temor a Deus, blasfema contra Deus quando perde algo, ou perde uma vida, ou perde uma pessoa. Tudo pertence ao Pai. E se foi recolhido a tua esposa, teu marido, teu filho, teu cãozinho, se foi recolhido alguém que você amava por Deus, tu tem que fazer festa e dar glória a Deus que essa pessoa, a alma dela já entra nos portões celestiais, vai viver com Deus, vai viver com os anjos, é uma coisa maravilhosa. Deixa de ser egoísta. Ah, mas eu sinto porque eu amava. Ué, a gente fica triste quando acontece algo ruim, quando a gente ama alguém. Agora, quando acontece algo bom com o filho, algo bom com o marido, algo bom com a esposa, algo bom, você não fica feliz pela pessoa? Fique feliz, se morreu com Deus, porque se morreu com o diabo está nos quintos, né? Mas se morrer com Deus, fica feliz. Fica triste por você, de não ter mais a companhia daquela pessoa. É aí onde você tem que ter o quê? As lembranças, as recordações, lembrar dos momentos bons, lembrar que aquela pessoa esteve com você, que te apoiou, que foi seu companheiro, sua companheira, que te deu muito amor, muita alegria. Momentos memoráveis. Vida não acaba aqui. Então, quando Satanás ameaçou a família, tudo que Jó tinha, Deus, no seu consciente, pode tocar, porque Deus sabia quem era quem. E mesmo no caso do diabo, tirando a família de Jó, tirando as propriedades de Jó, Deus sendo o ser onipotente, o todo-poderoso, ele poderia dar o quê? De volta, como ele fez. Então Deus cria situações para dar de volta o que os fiéis perderam. Nunca fica triste, nunca fica arrasado quando perder algo, inclusive material. Porque se você é temente a Deus, é fiel, lá na frente Deus vai te dar em dobro. Que a glória da segunda casa é maior do que? Então, fica na fé. Não, eu estou temendo a Deus, eu estou na palavra, eu estou respeitando Jesus, eu estou no caminho. Perdeu? Não perdeu não, Deus vai te trazer em dobro, pode ter certeza, a bênção vai chegar. E o diabo falou, então tá bom, então agora eu vou tocar em tudo que esse Jó tem, e ele vai virar as costas para Deus. O 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus tirou a proteção para o desafio. Somente contra ele não estendais o quê? Aí Satanás saiu da presença do Senhor para fazer a desgraça. Porque Deus queria provar para o diabo que ele poderia perder tudo e que Jó não iria abandonar a Deus. Deus queria provar para mim, provar para você que é possível uma pessoa não ter nada e amar a Deus acima de tudo. Tem pessoas que Deus nem permite ter.
Tem pessoas que Deus nem permite ter uma casa, um carro, uma vida financeira bem-sucedida. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que essa pessoa ter, a primeira coisa que ela faz é virar as costas para Deus. Tem gente que é assim. Então Deus pensa assim: é melhor não ter nada e vir para o meu reino e ser salvo do que ter tudo e ir para o inferno. Deus é Deus, por causa do coração, por causa do caráter da pessoa. A pessoa ela é corruptiva, a pessoa ela é Maria vai com as outras, eu não sei o nome que se fala, influenciável, eu não sei o nome. Ela, né, é uma pessoa que não tem postura. Então Deus não deixa ter nada mesmo. Ele é uma alma salva, pobre salva, do que uma alma rica no inferno. Mas tem pessoas que, como Jó, mesmo ele tendo tudo, ele amava a Deus, e mesmo ele não tendo nada, ele continuou amando a Deus. Olha só, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, os jumentos passeavam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. O diabo já começou. Aí você vê, tem gente que fala assim: nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo, mas aqui foi o diabo. Ele tocou na propriedade de Jó, no que Jó tinha. O diabo toca no que você tem. Seja infiel a Deus para ver. Nesse caso aqui não era porque ele era infiel, foi um teste, foi uma situação inusitada, extraordinária. Mas nos dias de hoje, quando você, olha para mim aqui, quando você não é fiel a Deus, não teme a Deus, ele toca no que você tem. O diabo tocou nos bois, tocou no jumento, tocou na propriedade. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Agora aqui mataram os empregados dele. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Mas foi Deus que derramou fogo? Foi Satanás. Fogo do céu queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu fiquei para te trazer. Tudo na mesma hora. O diabo foi levando tudo que ele tinha. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer o quê? A nova. Morreu os filhos, caiu a casa sobre a cabeça deles. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? Ele adorou a quem? Mas ele não perdeu tudo que ele tinha? Ele sabia dessa conversa de Deus com Satanás? Não. Era para ele ter se revoltado. Eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel a Deus, eu sou temente a Deus. Como que pode eu perder tudo de uma hora para outra, até minha família, até meus filhos? Não, ele não fez nada disso. Ele só fez o que Deus imaginava que ele ia fazer. Ele dobrou os joelhos e adorou a Deus. E o que ele disse? Mais, né? Versículo 21, por favor, lê alto aí, todo mundo aí. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o quê? Então o temor dele não era falso. O temor dele era quando ele tinha, e o temor dele também era quando ele não tinha. É isso que Deus quer de você: sinceridade, verdade, não falsidade. Deus, ele quer o temor, o respeito para com ele.
E Jó sofreu muito, porque ele já não tinha mais os filhos que ele tanto amava. Lembra que ele consagrava os filhos a Deus, orava a Deus? Ele poderia ter dito: mas eu orei pelos meus filhos, eu ofereci holocaustos pelos meus filhos, por que meus filhos morreram? Tem gente que quando perde alguém entra numa loucura, meu irmão, numa perturbação, a partir também. Quem está entendendo? Levanta a mão. Jó perdeu todos os filhos. Ele dobrou o joelho e fez o quê? Adorou. Só isso. Ele dobrou os joelhos e adorou. E não teve culpa, não teve pecado. Sofreu muito ele. Se eu for ficar lendo aqui, o sofrimento dele foi muito grande. Mas ele não abandonou a Deus. Vamos lá para o final de Jó? Vamos lá para o final do livro de Jó. Fala: Deus sabe o que faz. Jó não tinha nada, perdeu tudo, só ficou do lado dele quem? A esposa. Ainda a esposa chegou para ele naquela situação e falou assim: ô Jó, a gente perdeu todos os nossos filhos, perdeu tudo, faz uma coisa, amaldiçoa teu Deus e morra. Amaldiçoa teu Deus e morra. Ela culpou Jó pela perca de quem? E de tudo. Acho que ela ficou meio doida, meio perturbada. Foi muito para ela. Ela falou: amaldiçoa teu Deus e morra. Ele já não tinha nada. Já não tinha propriedade, já não tinha riqueza, já não tinha empregados, já não tinha nada. Só tinha as terras. Só as terras ele ficou, porque terra não tem como, né, destruir. Mas animal, rebanho, a riqueza dele, os filhos dele, tudo o diabo levou, com a permissão de Deus. Só ficou a mulher. Aí ele já não tinha mais cabelo, ele se coçava com telha com caco, né? Porque eram muitas úlceras, muitas feridas no corpo dele, ele ficou doente. Aí a mulher chega para ele assim: a melhor coisa que você pode fazer na tua vida hoje, sabe o que é? Amaldiçoa teu Deus e morra. Ele já não tinha nada. Capítulo 42. E mesmo assim ele se colocando naquela posição de quê? De servo. Ele não pecou em nada, diz a Bíblia. Mas se alguma coisa ele tinha pensado que ele tinha pecado, ele já pedia perdão. Ele pedia perdão por coisas que ele nem fez. O homem tinha um temor a Deus tão grande, que os amigos dele os amigos dele que continuavam ricos, os amigos dele que não tinham perdido família, os amigos dele que não tinham perdido nada, foram orar a Deus. Deus falou: opa, pede para o Jó pedir por vocês, porque a Jó eu ouço, vocês não. Pede para o Jó, um amigo de vocês, orar por vocês, interceder por vocês, que eu vou ouvir a Jó. Jó lascado, sem cabelo, cheio de pereba, todo ferrado, com a mulher doida do lado, com os filhos mortos. Deus falou: eu vou ouvir a ele, mas eu não escuto vocês. Tem gente que tem tudo e não tem nada. Tem gente que não tem nada, mas tem tudo. E tem gente que pode ter tudo e ter tudo. Vai depender da pessoa. Olha só, 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás.
Eu te conhecia, disse Jó, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele ficou tão íntimo de Deus na dor dele, na perca dele. Ele ficou tão próximo de Deus, ele ficou tão pertinho de Deus quando ele perdeu tudo. Ele se aproximou muito mais de Deus. Ele falou: agora eu te conheço de verdade. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra esses, os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo. Você vê, né? Os amigos vendo o sofrimento de Jó, é que eu pulei. Os amigos vendo a dor de Jó, blasfemaram até contra Deus. Como é que Deus deixou isso acontecer? Cadê Deus na vida do Jó? Deus falou: vocês não falaram bem de mim, não. Vocês falaram mal. Deus vê quando vocês falam mal de Deus. Deus não existe. Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está deixando a fome lá na África? Você começa a falar muita abobrinha, você começa a falar do que você não entende, você começa a falar do que você não sabe. Você começa a pecar contra Deus. E Deus vê tudo e ouve tudo. Disse Deus para os amigos dele lá: porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide a quem? E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele, do Jó, aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha aí, Deus ouvindo tudo que os amigos falavam mal contra Deus, e falava mal de Deus para Jó. Vai ler a história. A mulher falando mal de Deus para Jó, os amigos falando mal de Deus para Jó. Parece que o capeta entrou na mente de todo mundo ali para derrubar o Jó. E o Jó firme, adorando, buscando, temendo, respeitando a Deus. Isso é muito forte. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o Naamati. Consigo... Qual é o nome desse desgramado aqui? Isso é nome de gente? O Naamatita. E fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha aí, o Jó orou pelos amigos perturbados, e Deus ouviu, porque Jó em nenhum momento falou mal de Deus. Gente, para de falar mal de Deus. Por que eu não consegui isso? Porque Deus não me ajudou? Porque não foi a vontade de Deus, não era o momento. Agora chegou a hora de Deus agir. Quem estava agindo era quem até então? O diabo. O diabo veio, levou tudo, destruiu tudo. Jó continuou temendo a quem? O diabo não tirou nada de você. O diabo não te pôs doença. O diabo não fez nada com você comparado ao que fez com Jó. E por que você não dá o dízimo? Por que você falta nas reuniões? Seu crentezinho de domingo. Por que você não vem na quarta ou na sexta? O que é que de ruim aconteceu na tua vida, comparado ao que aconteceu com Jó? E Jó mesmo assim continuou adorando, continuou temendo, continuou buscando. Você, qualquer coisinha, você fala contra Deus. Deus ouve quando você fala contra Deus, viu? Quando você age contra Deus. Deus ouve. Deus vê tudo. Você vê o profeta, o Eli, era o Eli, né? Que tinha os filhos, né? A lei de Deus, a lei, pode estudar as escrituras, a lei de Deus concede ao sacerdote a porção dos dízimos.
que o povo traz à igreja. Ou seja, o sacerdote, as pessoas traziam os dízimos, seja os animais, sejam as ofertas que traziam na época. O sacerdote, Deus deu direito ao sacerdote de recolher os dízimos para ele. O sacerdote já tinha a porção do dízimo dele. Os filhos de Eli entravam no templo, pegava das comidas, dos holocaustos, dos sacrifícios, comiam, vendiam, tocavam nos dízimos. Mas não era autorizado que os filhos do sacerdote o fizessem, somente o sacerdote. Somente o sacerdote tem o direito dado por Deus de administrar os dízimos, de mexer nos dízimos, não os filhos deles. E os filhos roubavam a Deus ali todos os cultos, todas as reuniões, além de fazer sexo com as fiéis da igreja, já naquela época, está escrito isso. Eram filhos do diabo. O Eli tinha que ter temor a Deus e frear quem? Dar uma surra, dar uma pisa, proibir até de entrar no templo, se fosse o caso. Não, ele fazia o que? Vistas grossas. Colocava debaixo da onde? Meu irmão, em um dia só, Deus matou os filhos dele e no mesmo dia ele morreu. Ele morreu com a notícia. Não se toca no que é de Deus. Não se toca no que é de Deus. O que é teu, o que é de Deus é de Deus. Você se arrebente, mas você devolve o dízimo que é do Senhor. Recebeu 10 mil é 1.000, recebeu 100 mil é quanto? 10 mil, recebeu R$1.000, o dízimo é quanto? É 100. Recebeu 500, quanto que é o dízimo? 50. Recebeu 50, quanto que é o dízimo? Você tem que dizimar. Não deu tempo de vir para o culto, trazer no altar? Faz pelo banco e faz uma oração, apresente a Deus. Deus, eu estou devolvendo o meu dízimo. Eu não pego o que é teu. Você fica nessa sua ladainha aí, nessa sua conversinha aí. Ai, mas eu preciso, eu necessito. Você precisa temer a Deus. Você precisa temer a Deus. Quem entendeu? Levanta a mão. No nome de quem? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu o que para ele? O dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que dantes o conheceram, as pessoas da cidade, tudo, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel o quê? Quem já ouviu falar aqui na igreja que Deus cria situações para te dar alguma coisa? Levanta a mão. Deus cria alguma coisa para fazer a sua vontade. Alguma coisa só acontece para te abençoar. Deus não desceu ouro do céu, Deus não abriu um baú de tesouro e deu para Jó, não. Deus usou as pessoas para ele voltar a ser rico, para ele voltar a ter o dobro do que ele tinha. E Deus não deu a mesma coisa, Deus deu o quê? O dobro, além. Mas bispo, tudo bem, para Deus devolver o que ele perdeu, né? Deus devolveu os animais, devolveu o dobro. Deus devolveu a riqueza, devolveu o dobro. Os servos, Deus deu o dobro. Mas e aí? E os filhos que ele perdeu, que ele morreu? Da mesma mulher que falou o que para ele? Deus fez ela gestar novamente todos os filhos que ela perdeu.
Quantos filhos ele tinha antes? Ele tinha 10. Perdeu todos. Não ficou nenhum do lado do pai ou do lado da mãe para dar carinho, para dar amor. Perdeu tudo. Imagine a dor de perder, o pai que perdeu um filho. Quem aqui já perdeu um filho, uma filha? Levanta a mão para mim ver. Doeu ou não doeu? Porque o normal é o quê? A natureza é o quê? Normal primeiro é ir os pais, depois os filhos, né? Imagine você perder um filho, uma filha. É uma dor muito grande. Ele perdeu todos. E não amaldiçoou a Deus. Não deixou de servir a quem? Tem gente que é decepcionada com o pastor, é decepcionada com a igreja, larga Jesus. O pastor fez isso, a igreja fez aquilo, me trataram mal. Ué, se eu não estou sendo bem tratado ali, se eu não estou tendo a palavra ali, eu vou procurar uma outra igreja que tenha Jesus, que tenha a palavra, mas eu jamais vou largar Jesus, porque é Jesus que morreu na cruz por mim. Mas não é, a pessoa só queria o quê, pessoal? Motivo para ir no mundão mesmo, aí culpa os outros. Quem ama a Deus, até debaixo d'água. Diga graças a Deus. Onde eu moro aqui não tem nenhuma igreja que presta. Tem sim. Às vezes quem não presta é você que não presta. Vai procurar. Quem procura o quê? Procura acha. Tem igreja de Deus sim. Tem gente de Deus espalhada pelo Brasil inteiro aí. Você vai achar um lugar. Mas é conveniente para você não ir para a igreja. É conveniente para você não devolver o dízimo. É conveniente para você não participar da ceia. É conveniente para você não ter que vir nos cultos. Aí você culpa alguém. Versículo é o 12? Lê alto o 12 aí, vamos lá. Leu 13, mais alto ainda, vamos lá. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Espera aí, eu quero saber quantos filhos ele tinha antes. E Deus deu quantos para ele depois? Mesma quantidade de homem e de mulher? Será que Deus mandou de volta? Pode ser, ué. Para Deus tudo é possível. Deus falou, a alma lá, vocês vão voltar. Deus pode tudo. Quem não pode é a gente. Quer dizer, ele não perdeu o quê? Teve tudo de quê? De volta. Com Deus você nunca perde nada. Mesmo que pareça estar tudo perdido. Lá no final, demorou um pouquinho, hein? Lá no final, Deus faz você ter o dobro novamente. Tem situações na nossa vida que a gente não compreende, não entende. Mas não se preocupa que Deus entende e compreende por mim e por você. Não blasfeme contra Deus. Tendo tudo ou não tendo nada. Dobre a sua língua para falar do Senhor. Aprenda isso. Senão Ele não vai receber as suas orações quando você precisar. Na hora que os amigos que falaram mal de Deus precisou de Deus e foi orar a Deus, Deus apareceu para ele em sonho, sei lá, falou com eles lá. Não adianta, não vou aceitar. Pede para o Jó, o meu servo, orar por vocês que eu vou ouvir. Vocês eu não ouço. Viu? Tem muita gente na igreja que está orando, Deus não está ouvindo. Porque não tem temor, não respeita a Deus. Aí vem doença da onde não era para vir. Aí vem problema financeiro da onde não é para vir. É problema com filho, com filha, que não era para ter tido aquele problema, porque você não teve temor, você não teve respeito com Deus. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem. Em toda aquela terra não se achou mulheres tão formosas, bonitas, como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos.
Depois disto viveu Jó ainda mais quantos anos? E viu as suas filhas, viu os seus filhos, filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Morreu mal ou morreu bem? Quem quer partir dessa miséria bem? Levanta a mão para me ver. Tem gente que não quer partir não, né? Vai morrer, meu filho, todo mundo vai morrer aqui. Oxi. Tem gente que morre de medo da morte, é porque sabe que não vai para o céu, né? O cristão, ele não pede para Deus a morte, mas também se a morte vir, ele está feliz para caramba, porque ele vai para o reino de Deus, não tem nada a perder. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Honre a Deus acima de tudo, acima de todos. Seja fiel no dízimo, na oferta. Seja temente a Deus, fez um voto, cumpra. Entendeu? Seria bom se viesse na 4ª e na 6ª. Às vezes aconteceu imprevisto, mas não pode faltar. Não venha só domingo na igreja, cara. Deixa de ser rebelde, desobediente ao Espírito Santo. Tenha temor a Deus. Tu come todo dia, tu trabalha todo dia. Por que você não pode vir 3 vezes na semana no culto? Por quê? Vai morrer por quê? Aí quando vem a doença, aí quando vem a miséria, quando vem o desemprego, quando vem a derrota, aí você vem correr para clamar a Deus. Aí Deus fala: eu não vou ouvir tua oração. Você não tem temor, você não me respeita. Para encerrar a palavra, lá em Provérbios, vamos lá. Provérbios capítulo, olha aí, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus com os nossos bens seria honrar a Deus com as nossas ofertas, aquilo que é meu. A oferta eu não estou devolvendo nada. A oferta eu estou dando algo da minha posse. Oferta é uma coisa, dízimo é outra. O dízimo é a primícia. Aí eu estou devolvendo a Deus o que pertence a Ele. É um ato de reconhecimento que eu só estou devolvendo o que Ele me deu. Porque, o que me deu foi meu estudo. Eu consegui isso porque eu tive um amigo que me indicou. Tu deixa de ser imbecil. Deus usa as pessoas para te abençoar, está escrito. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Lê de novo aí o versículo 9. Honre a Deus com as suas ofertas, mas também com as primícias da onde? De toda a renda. Tem gente que dá uma de malandro. Eu ganho R$2.000 por mês. Mas a empresa desconta lá o empréstimo que eu fiz com a Caixa, a empresa lá desconta lá a cesta básica, desconta o vale-refeição, então não recebo 2.000, eu recebo 1.500. Eu dou o dízimo dos 1.500. Não, é de toda a tua renda, é de tudo. Aquilo foi descontado pelo teu benefício. É dos 2.000, cara. É do bruto, não é do líquido. Mas tem pessoas que não têm temor, é a malandragem. Quem está entendendo? Levanta a mão. É a malandragem. É a malandragem, é o chove e não molha. É de tudo. A pessoa tem que ter temor a Deus, tem que ter respeito a Deus. Tudo que passar nas tuas mãos tem que devolver o dízimo de Deus. E o que acontece com a pessoa quando ela honra a Deus com os bens dela, com as primícias dela, com os dízimos dela? Lê aí o versículo 10, por favor. Vem cá, alguém tem celeiro aqui? Alguém mora lá na fazenda? Alguém mora lá na chácara? Tem celeiro? Eu acho que nem nas fazendas tem mais celeiro hoje, né? Onde guarda essas coisas, alimento, não tem mais.
Você tem conta bancária. Você tem lá o fundo do travesseiro. O celeiro é onde você guarda o teu dinheiro. Ele diz: eu vou encher o teu celeiro. Quem entendeu? Levanta a mão. Eu vou encher o teu celeiro. Ele diz: eu vou te dar uma condição de vida muito melhor do que você já tem. Muito melhor do que você já tem. Gente, Deus cria situações para te entregar, para te dar. Pede a Deus discernimento, sabedoria. Já pensou, você do nada, você não tem nada, está cheio de dívida, cheio de conta para pagar, mora numa casinha de telha. Ontem eu vi um rapaz que mora numa casinha de telha, não tem nem aonde, é frentista de posto de gasolina, mora lá no interior lá de Goiás, lá, ganhou 380 mil reais. Do nada. Quem criou essa situação para ele? Eu fiquei feliz por ele, ganhou 380 mil. Mas como que ele ganhou? Deus cria situações. Deus quer criar situações para você. Você não está entendendo, não. Deus quer criar algo bom para você. Deus quer criar, mas Deus quer ver o seu temor, ser fiel no pouco, que eu te colocarei aonde? Sobre muito. Deus quer criar uma situação de bênção para você. Aprenda isso. Ele criou para Jó ou não criou? A mulher que amaldiçoou, que ela espraguejou o marido dela, sim. Ela foi vendo a gestação de um, já velha, né? A gestação de um, depois ela viu a gestação de quantos? De outro, depois ela viu a do terceiro, ela perdeu quantos filhos antes? Depois ela viu a gestação de quem? Do quarto, depois ela viu a gestação de quê? Depois ela viu a gestação de quê? Depois ela viu a gestação de quê? Depois ela viu outra gestação de quê? E as cria, tudo. Daqui a pouco ela viu a gestação de quê? Daqui a pouco ela viu a gestação de quê? Ela calou a boca dela ou não calou a boca dela? Eu imagino que cada filho, cada vez que ela ficava grávida, o Jó dava risada. Falava: tá vendo como meu Deus é bom? Você vai ter os 10 que você perdeu. Nossa, como é bom ser abençoado, né? Como é bom você ser abençoado, como é bom você ver Deus agindo, como é bom você ver Deus fazendo, como é maravilhoso você ver Deus trabalhando. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Ele tinha perdido toda a herança dele, dinheiro, filho, família, tudo. Deus deu tudo de volta. Tem pessoa aqui que perdeu coisas, perdeu emprego, perdeu oportunidade. Deus quer te dar em dobro. Amém, gente? Mas para isso você tem que parar de blasfemar, de pecar contra Deus, ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, procurar vir mais vezes na igreja. Tá bom? Procurar ser temente a Deus, respeitoso com Deus. Deus quer encher fartamente os teus celeiros. Poxa, quem não gostaria hoje de ter um dinheiro no banco que você pudesse, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vou fazer uma viagem agora, não sei quando eu volto, quero andar de avião, eu ando, quero andar de lanche, morrendo. Mas já pensou você ter dinheiro para você fazer o que quiser? Já pensou você ter dinheiro para você fazer o que você quiser? Você fala, eu vou, né? E o mais importante, ter saúde para comer, ter saúde para viver, para respirar. Gente, Deus quer fazer tudo isso. Mas tem gente que vai, quando para tirar o dízimo, para dar a oferta, fica fazendo o quê? Faz conta para Deus não, irmão. Tira o seu dízimo, tira a sua oferta, honra Jesus. Muito mais Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai criar situações de maravilhas e bênçãos para você. Amém. Criar, já está criando. Amém.
Quem quer ser abençoado em nome de Jesus? Fala para o irmão, para de fazer conta com Deus. Para de fazer conta com Deus. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Dê uma salva de palmas para ele, amém?